Muito boa tarde, rapaziada. Fala, minha galerinha. Estamos aqui iniciando o programa Esporte em Foco, aqui hoje pela sua web rádio Massapê Escolas, agora 13 horas e 10 minutos. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. É o meu amigo, é o nosso amigo, é o amigo de toda a galera santamarense e principalmente amigo de toda a galera flamenguista, o nosso querido Nilson, mais conhecido como Flamenilson. Nilson, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, torcida de Santa Amaro, principalmente a torcida Flamaro. Isso aí, torcida Flamaro aí marcando presença, que beleza. Hoje nós vamos falar sobre os resultados da rodada, vamos falar especialmente sobre o Flamengo, que conseguiu a tríplice coroa esse ano com o Campeonato Carioca, Copa Libertadores, a Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro de 2019. E vai conseguir o Campeonato Mundial. É o que torcemos. Por sermos brasileiros, temos a obrigação de torcer para o Flamengo ser campeão mundial. Isso aí é uma questão de patriotismo e honra, que está defendendo as bandeiras do nosso país, apesar de ser vermelho e preto, mas é nosso sangue e a nossa pele, vermelho e preto. Corre na veia. Nilson, vamos começar nosso bate-papo falando da rodada do Brasileirão, onde tivemos Internacional perdendo para o Goiás, Botafogo ganhando para Chapecoense, Bahia empatou em 1-1 com o Atlético Mineiro. Não ganha mais ninguém, o Bahia. Mas vamos recuperar. O Corinthians deu 3-0 no Avaí. O Clube Atlético Paranaense 2-0 no Grêmio. Esses aí foram os jogos desta quarta-feira. Com o Flamengo jogando em casa, de virada, ganhando o Ceará e fazendo aquela festa belíssima para a torcida com a Taça da Libertadores e do Brasileiro, que ainda vai chegar do Brasileiro, não é isso? Exatamente. Me fala aí, como foi a rodada ontem para você? Fora a vitória do Flamengo, no contexto geral de classificação para a Libertadores, de zona de degola, o que você achou da rodada aí? Ainda faltando, lembrando, alguns jogos para essa quinta-feira, que é Fluminense, Palmeiras, Fortaleza e Santos, São Paulo e Vasco, Cruzeiro e CSA. A gente vem no Bahia praticamente descendo de posição. O Palmeiras também não conseguindo se manter, perdendo a posição para o Santos. E o Grêmio chegando, né? Para ir para a Libertadores. O Grêmio já está matematicamente classificado para a Libertadores. Não tem possibilidade dele ficar fora. A briga ali agora vai entre São Paulo, Corinthians e Internacional para ver quem fica com essa última vaga, que seria os 4 classificados pelo Brasileiro, já que Flamengo e Atlético Paranaense já estão classificados pela Libertadores e pela Copa do Brasil, respectivamente. Então, ficam o que era G4 vira G6. G6, que está entrando o Grêmio, que não foi campeão da Libertadores, foi eliminado para o próprio Flamengo por 5-0 no último jogo. Cada dia de Renato Gaúcho. Pois é. E depois vem o São Paulo, que seria essa outra briga aí, porque o Palmeiras e Santos também já estão garantidos na Libertadores do ano que vem, de 2020. Aí vem Corinthians por fora, Corinthians que ganhou ontem do Avaí por 3-0 e encostou, está 1 ponto atrás do São Paulo, que joga hoje contra o Vasco da Gama e tem por obrigação, se quiser se manter ali entre os... E o Vasco também lutando, né? O Vasco está lutando, mas ainda sonha com a pré-Libertadores, na verdade. Exatamente. A única possibilidade que tem para o Vasco, que tem 44 pontos, seria a pré-Libertadores, mas ainda um sonho com 3 rodadas, né? Para ele, que ainda tem esse jogo. 3 rodadas, mas bem um pouco mais complicado para o Vasco, para o Bahia, que está à frente do Vasco. A vida do Vasco é sonhar. Quem está mais próximo ali ainda é o Goiás. O Goiás. E a zona de degola, Nilson, com Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. O que é que você acha aí? Avaí, Chapecoense e CSA praticamente rebaixados. Quer dizer, estão rebaixados. Não há possibilidade, ainda mais com o CSA, que joga contra o Cruzeiro, que está ali também na zona, mas eu acho que o Cruzeiro tem mais time para vencer hoje. Quem tem em cima é o Fluminense? Fluminense está em 15º com 38 e Ceará, que vem ali na boca da zona. A briga foi Ceará, Fluminense e Cruzeiro.
Pois é. Perfeito. Então vamos lá, vamos falar agora de Flamengo. Nilson, vocês organizaram a Flamaro em Santa Amaro, do qual você é presidente. Presidente, eu digo assim, é dono. Você criou a Flamaro. É muito amor e paixão. Muito amor e paixão, né? Você, inclusive, tatuou o Flamengo no seu corpo. Foi. Assim como o seu Adilson. Meu irmão, seu Dilson. Adilson tem, seu Dilson tinha. Tinha também. Seu pai, saudoso Dilson. Dilson, conhecido como Fritz. Isso aí. Então, o Flamengo está no sangue de vocês, está na família. E vocês organizaram uma festa para poder assistir aos jogos da Libertadores, ao jogo da Libertadores, esse jogo único, jogo final aí, que foi contra a equipe do River Plate, no Monumental de Nunes, no Monumental, aliás, de Lima, lá no Peru. E aí, como é que vocês se prepararam para esse jogo? Como foi essa preparação toda? Nos mostre, nos conte aí. Primeiro começou o nervosismo a semana toda. Como sempre. Sem dormir. De praxe. Sem dormir, triste, alegre ao mesmo tempo, pelo time tá bom, mas a preocupação de encarar o River Plate. Então chamamos eu, Júnior, Adilson, Regis, Naldinho e outros, né? E outros flamenguistas como nós, doentes de coração. E procuramos um lugar. Primeiro assim na casa de Fábio Porto. Por algum problema, tivemos que adiar. Aí conseguiram o espaço na Pingo de Ouro. O salão ali. O salão Pingo de Ouro, onde nós colocamos, a gente fizemos umas 100 pulseirinhas para as despesas, R$10 a entrada, e graças a Deus deu tudo certo. Eu quase comprava uma. Não, pedia você lá não. Pé frio lá não. A gente começou a organizar na sexta, no sábado. Quando acabou, a gente foi ver, estava tudo lotado. Tudo lotado e o espaço maravilhoso. A gente sentiu um ambiente alegre, aquela alegria. Eu levei o padroeiro São João da Tadeu, fiz o altar, foi um telão, botamos cadeira, Fábio ficou com bar na lateral, foi tudo organizado. Tudo bem organizado. Ninguém se queixou de espaço, um sentou no chão, a gente arrumou cadeiras para a família que foi para trás. Quando você vai para o estádio, você tem um espaço também bem restrito, pequeno, bem apertado, né? Exatamente. Então ali foi como se sentir dentro do aí estádio. veio, né? Começou o jogo, veio a luta, a batalha. E a tensão do jogo todo, me conta aí como foi lá, todo mundo acreditando ainda, óbvio, mas a tensão do jogo por 1-0 praticamente, o jogo inteiro para o River Plate. E um detalhe ainda, muito sofrimento, muita tristeza, má fé. Eu rezando, não assisti o jogo, assisti até os 15, 20 minutos. É mesmo. Eu e mais 5. O coração já não permitiu mais. Eu e mais 5. Mas quando saiu o primeiro gol, voltou. Igor, lá fora só rezando, chorando, aquela ia e voltava. Mas quando o Flamengo empatou, voltou. Quando o Flamengo empatou, foi uma maravilha. Todo mundo em cima do outro, um abraçava, outro beijava. Eu disse, aquela alegria constante. E aí veio, né? Aí veio, com 2 minutos terminou, veio o segundo gol. Quando veio o segundo gol, que eu estava cá fora, que eu olhei para dentro do salão, parecia assim uma coisa de louco. Só via gente caindo, gente pulando, cadeira para um lado, o pessoal chorava, me gritava, me abraçava, parecia que eu era o dono do Flamengo. E na realidade somos nós que somos donos, somos nós que somos torcedores apaixonados. E é patrimônio da torcida. É. Né? E aí o pessoal em cima de mim, Nilson, ele não aguentava falar, só chorava. E aquela alegria, aquela emoção. E aí partiu para a rua. Deixa eu cutucar um pouquinho. A gente sabe que você é uma figura icônica dessa torcida flamenguista aqui em Santa Amaro. É um dos, por se mostrar tão ativo, é um dos mais presentes e mais conhecidos aqui em Santa Amaro como torcedor do Flamengo. E representa realmente uma nação rubro-negra aqui na cidade. E com isso você é muito visado também em algo de brincadeiras, de abuso. Tem um compadre meu que não deixa em paz. É nosso amigo Robson, né? Robson, participe aí, mande sua pergunta. Eu pego ele. E na hora do gol do River Plate, passou pela cabeça
essa galera pegando no seu pé? Demais. Demais, né? Olha, Isso aí não pode faltar. Já estava se preparando. Se acontecesse, que Deus é maravilhoso, não deixou, no outro dia até que estava me escondendo. Eu não vou mentir que de onde eu estava acompanhando os lances do jogo e eu de lá fazia assim, Nilson deve estar para morrer agora. Eu tô doido para ver Nilson amanhã. A festa que ele fez, eu imagino a frustração que essa galera não tá agora com esse 1-0. Mas, em contrapartida, silenciosamente, porque eu não posso demonstrar nessas horas a paixão. Então eu torcia para que o Flamengo revertesse o placar. Você é brasileiro. Eu não sou, acima de tudo, argentino, eu sou brasileiro. Certo? Então nós temos que apoiar sim os clubes brasileiros. Eu só não apoiaria se fosse em algo errado, ilícito. Mas futebol é sempre para trazer a futebol lindo, maravilhoso que o Flamengo está apresentando. Vamos lá. Futebol com amor, com raça. Falando nisso, hoje, sem dúvida, o Flamengo colhe frutos de uma organização, de um planejamento que começou por volta de 2016, principalmente quando trouxe o jogador Diego Ribas. E nesse processo, o Flamengo ele iniciou uma nova era administrativa dentro do futebol brasileiro. É uma coisa a ser seguida ou foi apenas mera coincidência ou sorte do Flamengo estar onde está hoje, Nilson? Foi seguida. Quem começou de Bandeira de Melo, que a gente se queixava, que ele só queria a parte da administração, não a do futebol. Mas ele visou de uma maneira certa. Ele primeiro conseguiu eliminar várias dívidas. Visou à frente. Ele eliminou várias dívidas e quando entrou a nova gestão, já veio pensando no futebol. Eu acho assim, se Bandeira de Melo pensasse que a torcida do Flamengo ia pagar todos os gastos que ele tivesse e ajudar ele a pagar todas as dívidas, eu acho que ele investia mais no futebol. Como o atual vem fazendo hoje. Investiu somente no futebol e conseguiu um limite maior do que tudo. É porque, na verdade, às vezes o torcedor não entende que para você arrumar uma casa, você precisa parar de comprar as coisas. Exatamente. Parar de gastar. Exato. Precisa pagar o que está em aberto, precisa arrumar, precisa consertar um piso quebrado, uma telha que está vazando. E o Flamengo ele fez isso, né? Ele consertou uma telha ali que estava quebrada, ele arrumou um piso aqui que estava solto, ele arrumou lá uma grama, e ele foi arrumando o seu financeiro e com isso ele conseguiu colher frutos muito bons e ainda vai colher muito mais. E eu digo sempre que é um espelho a ser seguido. Quem passou por um processo administrativo semelhante a esse foi o São Paulo, num período atrás, quando conquistou o tri brasileiro, a Libertadores e o Mundial, naquele período de 2005 a 2007. Né? 2005, 2006, 2007. E 2005 foi quando ele conquistou a Libertadores e o Mundial, o tri, na verdade, das duas competições. E hoje, o Flamengo supera essa questão de organização administrativa, trazendo o futebol brasileiro para uma nova era e consolidada hoje pelos títulos. Né? Exato. É consolidada, fechada com chave de ouro neste ano, com os títulos que conquistou e que ainda tem possibilidade de conquistar. Fala aí mais sobre isso aí. O que é que essa questão do Bandeira, que tanto foi criticado, e hoje a atual diretoria ela vem sendo aplaudida e o torcedor vem reconhecendo que o trabalho de Bandeira feito lá atrás foi criticado erroneamente. E o torcedor costuma fazer isso. Hoje a gente tem conhecimento que Bandeira lutou pelo um presente e um futuro melhor para o Flamengo. Onde está chegando o Flamengo hoje? Um clube organizado, com dinheiro em taxa, sem dever a ninguém, com a parte do contrato que o Flamengo antigamente perdia muito para os jogadores. Todo mundo que chegava no Flamengo saia com um ano, com 6 meses, estava com milhões de dinheiro para receber. Estava, como diz o ditado, com o burro na sombra. Todos que chegavam. E depois que Bandeira começou a administrar, foi tudo se organizando de uma maneira que ninguém usufruía mais
do dinheiro do Flamengo. Só com seus direitos legais. Positivo, positivo. E isso é importante, né? Nilson, Exatamente. hoje está sendo aprovada aí na Câmara dos Deputados e vai para votação no Senado a PEC, uma proposta, na verdade, que oficializa ou possibilita transformar os clubes em clube empresa. E nessa PEC vem com propostas de o clube poder fazer fusão com outras empresas, parcerias, vai ter registro, vai ter formas de tributação simplificada, uma série de coisas. Você vê isso como benefício para os clubes e na situação que o Flamengo está hoje, seria uma boa, por exemplo, parte do seu patrimônio ser, o patrimônio do Flamengo, a empresa Flamengo, depois de consolidada, fazer uma fusão com uma multinacional? Eu acho que sim, que seria o crescimento do futebol brasileiro. Isso É uma nova era. daria a possibilidade de colocar, como eu comentei hoje, os clubes a nível dos clubes europeus. Exatamente. Em relação financeira e outras questões mais. Exatamente. Né? Mas para isso precisa ainda assim de pessoas honestas e organização. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso amigo aqui, Flaminilson. Vocês aí ligados na web... Flamengo é minha vida! Isso aí, vocês aí ligados na web Rádio Massapê Escolas. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp 75988257556. 75988257556. Participe aí, deixe sua pergunta aí com o nosso Flaminilson. Voltamos já já. Tem Robson pior. Está calado aí. Momento esportivo. Estamos de volta aqui na sua web rádio Massapê Escolas, ao vivo agora, às 13 horas e 29 minutos, com o nosso Nilson, o Flaminilson, presidente da Maro Maro, da torcida Flamaro aqui, a torcida flamenguista de Santo Amaro, a torcida amarela, vermelha e preta, a nação rubro-negra de Santo Amaro, bem representada aqui por Nilson. E a família toda é assim, né? Nilson, Adilson, aliás não, Mário é fluminense. Meu tio tirou ele da visão de meu pai. Da visão de seu pai. Mas vamos lá. Nilson, em Santo Amaro não tem uma torcida tão bem organizada quanto a Flamaro. Eu desconheço. Você conhece alguma outra? Não. Dá trabalho organizar uma torcida organizada assim? Nem tanto, depende muito do companheirismo. Porque nossa torcida, quando a gente começa a se organizar, aparece eles a boa vontade. Colam para ajudar. Colabora, ajudar, vem. Todos que podem vir, vem, entendeu? Então a Flamengo cresceu dessa maneira. Eu assisti um jogo em 2008, em Rominho, aí eu comecei a levar bandeira, levar tinta para pintar o rosto das pessoas. Você durante muito tempo carregou no corpo as marcas do Flamengo, né? Cabelo pintado, unha pintada. E quando tinha um jogo no final, carioca, qualquer um, levava tinta, pintava todo mundo, enfeitava o Rominho todo, era bandeira, era tudo. Você inflamava mesmo a galera e influenciava. Vamos lá. Qual a expectativa para a festa agora para o Mundial de Clubes? Vocês estão organizando já alguma coisa? Vamos organizar. Tem em primeira mão aqui na Web Rádio Massapê essa organização. E eu vou ter que estar presente, porque eu tenho que fazer a cobertura pela rádio. Eu tenho que levar isso para os outros torcedores que estão em casa. Mas vai de coração aberto. Eu vou, como fiquei torcendo para o Flamengo na final da Libertadores. Certo, então você vai. Eu vou. Nós estamos programando realizar em Rominho mesmo. Lá em Rominho. Só que a gente vai fechar uma área. Uma área para ficar só exclusivo para a gente. Com exclusividade ali para os porque os antes não conseguem, não se humilha. E vão ficar ali do lado de fora. Não se humilha ver que o Flamengo cresceu. O Flamengo é o maior time do mundo hoje.
Os negros têm inveja da gente, tem inveja da torcida, tem inveja de mim. Eles sabem que eu sou louco, apaixonado pelo Flamengo. E se ficar junto, vai ter problema. E vai colar muita gente ali em Romeu. Vai. Do lado de fora, Vai, ali, secando. Com o secador na mão ali para e como, mas não secar o adianta. Flamengo. E eu estava comentando essa semana aqui na nossa programação que o Flamengo tem tudo realmente para conquistar o Mundial de Clubes, porque eu não estou vendo o Liverpool com essa equipe toda para dizer que é extraordinaríssima e que vai, sei lá. E o Flamengo hoje tem dá trabalho assim. O Flamengo hoje tem um passo muito grande que é a união, é o amor. Ali esse time hoje se tornou uma família. É um cuidando do outro. Você vê que quando entra o time em reserva, é a mesma raça, é o mesmo amor para vencer, para dar pontos, para acrescentar, como se acrescentou nos títulos. Exatamente. Não esqueça vocês aí em casa de participar, mandar a sua pergunta agora ao vivo com o nosso ilustríssimo torcedor Flamenilson, da Flamaro, organizada aqui de Santo Amaro. Onde está se iniciando um novo rumo, onde a gente vai se organizar mais ainda. No futebol brasileiro. Não, a Flamaro vai se organizar mais ainda para voltar a viver tempos melhores, onde a gente vai se programar para chamar todos os associados para começar a fazer carnê, fazer eventos para a gente viajar com essa torcida. Onde quer que seja, para jogos fora da Bahia, fora do Brasil, onde for. Que maravilha isso, que maravilha. Tinha aqui alguns torcedores que viajavam, né? Para fora. A exemplo de Salvador do Bar. Salvador do Salvador. Ia direto para o Maracanã. E fazia passeio, levava as pessoas. E às vezes levava quem até não tinha condições de pagar, mas ele estava lá e levava junto. A Flamaro tem algum projeto também voltado para o social? Tem. Isso a gente vai ver de acordo ao reencontro da torcida. A gente vai sentar, que hoje eu trabalho com o texto dos homens. E vejo como é importante a gente ser caridoso das pessoas que precisam. Uma torcida familiar, uma torcida grande, vai ser muito útil à sociedade, às pessoas necessitadas de Santa Amaro. Isso aí. A Flamaro não é só torcer pelo seu time, é também ajudar o próximo. Porque não nascemos para viver em uma sociedade sozinho. Só de independente. Viver num mundo melhor e deixar os pobres afastados. O Flamengo ele passou por alguns momentos difíceis recentemente, como aquele episódio no Ninho do Urubu, do incêndio, que infelizmente alguns jovens jogadores do Flamengo das categorias de base vieram a falecer por conta de um acidente. Claro que acidentes podem ser evitados em algum momento e que às vezes passa despercebido, passa não sei quais circunstâncias, mas isso aí foi um dos motivadores para o Flamengo também se organizar de forma muito mais apropriada para conseguir brigar melhor por conquistas em campo. Foi porque mexeu muito com toda a torcida, com todo brasileiro. A gente mexeu principalmente com a presidência, né, a diretoria do Flamengo. Como hoje o nego critica que o Flamengo não pagou, que não teve a responsabilidade com as famílias, a gente vive do lado de cá, a gente não sabe qual é a realidade. Hoje a mídia vive de notícias. Sim, é imediatista. Exato. Então acho que mexeu muito, isso foi muito, até para elevar quem está lá em cima, que existe outra vida, a sonhar também como ele sonhou com os títulos, tanto que eles que estão lá, estão felizes pelo Flamengo estar onde está. Sim, eles são aspirantes a estrelas do Flamengo lá na frente, né? Quem está na base sonha realmente em subir, defender, jogar com a irmãos deles subindo, o time crescendo, garanto que eles estão felizes. Um ponto fundamental dessa organização do Flamengo, e eu queria que você comentasse sobre isso, é que com essa organização, com essa nova era administrativa, porque a gente tem que focar bastante nessa questão administrativa, que é quem traz resultados bons para dentro de campo. Não basta só
ter bons jogadores lá dentro e ter uma administração ruim cá fora, que o grupo vai estar minado. Então, com essa nova geração, existe uma reviravolta no futebol de jogadores da base que já não estão mais querendo de cara ir jogar no futebol europeu. Eles querem primeiro agora voltar e vestir a camisa do seu clube e fazer alguma coisa junto ao seu clube de coração, para depois sim sair para ganhar o dinheiro. Porque hoje ir para a Europa já deixou de ser um sonho apenas de ideal de jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique, no Chelsea, no Milan, e virou uma questão financeira, rentável, tanto que a demanda hoje do futebol chinês é alta e crescente, do futebol árabe também, porque pagam ótimos salários. Existe essa questão hoje, Nilson, como é que você enxerga isso aí, de os jogadores da base não estarem mais com essa ânsia de sair? Porque ele está vendo a volta dos jogadores europeus vindo para o Brasil. Jogadores até consagrados. Consagrados, querendo jogar em times brasileiros. Como muito hoje o sonho de todos é jogar no Flamengo. Sim, hoje sim. se torna um time maior no mundo. Hoje tem a capacidade de estar. E eles estão vendo a união, que futebol é união, vendo o Jorge Jesus que veio de fora. Aquele amor pelo time, aquele amor pelos jogadores. Então eles estão na base, então eles acham que não é necessário eles ir logo de vez. Eles têm que amadurecer no Brasil para depois procurar uma vida nova. E muito boa essa lei FIFA que proíbe a saída do jogador do seu clube ou do seu país de origem com menos de 18 anos agora. Exatamente. Muito boa essa atitude da FIFA de fazer com que o jogador ele amadureça um pouquinho mais. Porque o Brasil está sofrendo com isso. Sofre porque o Brasil sempre foi celeiro de grandes jogadores. Grande base. O Brasil, a Argentina, Exato. sempre teve boas revelações, bons jogadores para o mundo aí fora. E você tocou num ponto agora que eu já ia chegar já. E aí eu vou botar você na berlinda agora. O técnico estrangeiro é melhor que o brasileiro? O técnico estrangeiro tem que vir para o Brasil? Depende da capacidade do técnico. Jesus chegou de uma maneira diferente. Não são todos que vai ter a mesma capacidade. Jesus deu certo no Flamengo. Ele é humilde, ele luta junto com o time. Então a gente não sabe a capacidade dos outros. Mas é bom abrir as portas para os técnicos estrangeiros, não desmerecendo os técnicos brasileiros, porque tem muitos que lutam pelo seu time. Mas os técnicos brasileiros, eles de certa forma não estão ultrapassados, parados no tempo com relação a sistema de... O futebol mundial evoluiu. Não estou falando só do Brasil, mas o futebol mundial evoluiu. E quando você vai lá para fora, você se aperta jogando bola de uma forma ainda que o Brasil quer jogar como se jogava em 70, em 80, e que era um futebol mais solto, mais livre, mais leve, com uma marcação mais fragilizada em tese, não tinha aquela gana da marcação acirrada, né? E o sistema tático era simplesmente você atacar e defender já no ataque. E hoje em dia o futebol ele é fechado, trancado e pancada. É o que eu estou achando que até Jesus, como os técnicos brasileiros, não sabe tirar um time de uma retranca. Não sabe. O que foi que o River Plate fez com o Flamengo? Na retranca e no contra-ataque. Se perdeu. Jesus se perdeu na maneira que estão jogando. Quando ele sacou o Diego do banco e botou no jogo, botou o time para frente. Se o outro técnico, como pensou que estava, como dava a impressão que estava ganho, foi o que ele fez. Ele tentou segurar o jogo. Foi que ele deu espaço para o Flamengo jogar. Ele recuou mais ainda, deu espaço para o Flamengo. E quando ele tomou essa atitude, que Jesus botou Diego, eu disse, vai para cima. Foi o que aconteceu. Então, assim, a mesma coisa dos times do Flamengo, os técnicos do Brasil hoje, pega o time pequeno, não sabe jogar. Joga melhor com um time num clássico do que com um time pequeno. O time pequeno vem para segurar o jogo e fazer resultado. Eu trago sempre esse exemplo aí, o Bahia, por exemplo. O Bahia vem com uma forma de jogo onde ele joga bem contra os times grandes. Ele tem uma proposta de jogo contra os times igual a ele, os grandes. Ele cai, não tem como jogar, não sabe jogar. Aí joga bem, né?
vai lá, ganha, empata, consegue empate ou vitória fora de casa. Mas quando vem com os times menores, Eu acho que vem na mesma proposta de jogo que ele, não consegue mudar o sistema de jogo para poder emplacar. E é uma deficiência não só do Bahia hoje, mas da maioria dos clubes brasileiros. Eu acho que está faltando o técnico. a parte principal. Aí eu pergunto, o técnico estrangeiro, ele tem esse diferencial, ele sabe montar a equipe para jogar de diversas formas, ele está bem preparado para isso em relação ao técnico brasileiro hoje? Tá, porque o futebol é diferente. Você tem um treinador hoje aqui que ele trabalha mais ou menos com esse perfil, porque fez estágio na Europa. No Barcelona, mais precisamente, que é o Rogério Ceni. Uhum. Ele foi para lá e fez estágio. Ele também foi para o Bayern fazer estágio com o Guardiola na época. E hoje ele vem com um trabalho no Fortaleza, que falta capital financeiro para investir em jogadores melhores, mas vem com um trabalho no Fortaleza coeso, onde ele consegue alguns resultados até surpreendentes. O caminho seria esse para os técnicos, investir no estudo, na melhor qualificação, ir lá para fora para buscar esse conhecimento? Eu acho que sim. Você vê também o que está acontecendo no Brasil, é que não surge técnico novo. Fica a mesma rotatividade. E quando surge algum novo, foi discípulo daquele que já estava ali perpetuado. Não tem ninguém estudando para ser técnico. O que apresenta é que não tem ninguém estudando para ser técnico. Fica aquela rotatividade antiga. Luxemburgo, aí fica... E o Luxemburgo ainda está brigando para ser técnico de outros clubes aí, né? Aí fica a mesma experiência, eles próprios que estão velhos no comando, não procuram estudar de uma maneira melhor de levar um time. Uma outra coisa que eu observo é que o estilo de técnicos à la Luxemburgo é o estilo do técnico centralizador e ele está certo, só ele está certo e ponto. É uma coisa hoje também que não cabe mais no futebol atual brasileiro. Não. Por que o Flamengo mudou? Por quê? Mudou a estrutura de jogar. Mudou a maneira de levar seus jogadores para o campo. Você vê que hoje Jesus deu um exemplo, que não há descanso no futebol. Não é um jogo domingo que você tem que jogar. O Jorge Jesus treinou o time. Treinou o time como? Jogando o brasileiro para vencer a Libertadores. Jogando o brasileiro para vencer a Libertadores. Ele não deu descanso a ninguém. Tanto foi que na última rodada o time estava cansando. E assim, ele trouxe uma coisa com o futebol novo, mas carregando marcas do antigamente. Porque se jogava com muito mais frequência, não tinha negócio dessa frescura de poupar a equipe titular. Vai jogar hoje. A equipe ganha ritmo é jogando. Exato. E é o que o Flamengo tem feito. Foi igual interior. A equipe ganha ritmo jogando. Foi o que ele e mostrou. Os caras, quando não eram profissionalizados, jogavam de manhã, de tarde, de noite, todo dia. Então não tem porquê, existe uma preparação. Claro, quando se fala de um esporte, uma modalidade esportiva a nível profissional, você tem que ter um cuidado maior para evitar lesões, você tem todo um estudo voltado para isso. Porém, não há necessidade comprovada de que você precisa poupar A, B e C para aquele jogo para o próximo jogo que acha mais importante. Esse é o diferencial, é você valorizar todos os jogos como se fosse o último, como se fosse o jogo de final. E o que eu tenho percebido que Jesus tem feito. Mais uma coisa é que Jesus, ele vem com uma linha de trabalho onde não abre espaço para jogador montar panelinha ou querer dizer a ele como é que ele deve fazer o trabalho dele. O que é que você acha hoje do futebol brasileiro em relação a isso? Porque existe isso ainda em muitos clubes no Brasil. O jogador derruba técnico, coloca técnico, manda mensagem pedindo técnico, e isso aí acontece frequentemente. Até isso ele chegou mudando a cabeça de vários treinadores. Hoje ele deu um exemplo muito grande. Ele é rígido, ele é duro. Mas quando acaba aquele momento, o nervosismo que acaba a partida, você vê ele abraçar, ser humilde com todo mundo. Ele dá um carnão aqui que ele deixa humilhado. Mas no mesmo momento, acabou aquele momento onde ele queria consertar o seu erro, ele volta à humildade dele e ser irmão, ser amigo dos jogadores.
É o que os brasileiros, Luxemburgo mesmo não tem isso. Ele me lembra muito o estilo Tele Santana. Exatamente. Luxemburgo não tem isso. Luxemburgo Grande brigou Tele e Santana, ele persegue, ele não é perseguidor. ele dava o esculacho no jogador, como eles chamavam na época, os próprios jogadores. Miller cansou de falar e declarar isso. Raí, Palhinha. Ele dava o esculacho nos jogadores e depois abraçava, sorria, botava debaixo do Exato. braço É o e que saía é. carregando. Bom, existe aí um rumor trazido por alguns jornalistas das grandes emissoras de televisão de TV a cabo, que Diego Ribas pode estar de saída do Flamengo. Ele que foi do céu ao inferno e voltou para o céu agora, porque ele chegou como estrela, teve baixas no Flamengo, principalmente no período de sua contusão, pós-contusão, retorno, tudo. E agora ele entrou como, para mim, foi a pessoa que consagrou o jogo da final da Libertadores, porque ele entrou e mudou o jogo, participou dos lances dos 2 gols do Flamengo. Um foi diretamente com o lançamento para Gabriel Jesus, que foi o segundo, e o primeiro foi ele quem roubou a bola para que houvesse a jogada do gol. Exatamente. Então, como é que você vê essa possível saída de Diego Ribas do Flamengo? Eu acho que não sai agora, hoje, porque o pessoal vive muito de mídia. Eu acho que o Flamengo não tem pretensão de liberar nenhum jogador, já que ele está sonhando mais alto, sonhando em 2020. Sim. Como estão dizendo que Jesus vai sair. Eu acho que é muita especulação Eu da acredito mídia. que Jesus Não saia. tem nada certo. Um outro jogador, e esse foi por próprias declarações, é o Gabigol. Gabigol. O Gabigol, ele segurou a assinatura da renovação do contrato, porque ele queria ver como seria esse final de ano. E ainda está esperando, porque vai ter Mundial, e se for campeão mundial, o passe dele vai valorizar mais ainda. Aí já entra o quê? E com certeza deve haver propostas de clubes Já europeus. entra exatamente. E aí ele segurou e ainda brincou com o presidente do Flamengo, mas toda brincadeira tem seu furo de verdade. Tem um sentido. Ele ainda falou que ele foi campeão e que teria que pagar o triplo agora para ele. Mas ele não é substituível. E o presidente do Flamengo, na mesma, foi nem o presidente, foi o diretor de futebol. Na mesma hora ele respondeu, eu também fui campeão igual a você. E aí como é que você vê essa questão do Gabigol já com essa... Isso para mim, na verdade, eu vejo como uma soberba e falta de, em determinado momento, de humildade, né? De baixar a guarda e ver que... Mas isso ele não é substituível. Ele vai embora, ele vai chegar outro, quando pode ser igual, mas dependendo Eu acredito que com a estrutura que o Flamengo tem hoje de meio campo e laterais, de pontas, um bom centroavante ali, ele se consagra no Flamengo. Exatamente. Até porque Gabigol, eu lembro muito bem dele na época de Santos e outros clubes aí, ele perdia 20 gols para fazer um. Exato. E ele agora entrou num clube bem centrado, bem estruturado, com um bom meio campo, que ele só fazia empurrar a bola para dentro. Então acredito que ele mesmo está se colocando com bola a mais até do que... Se ele sair vai fazer falta sim, mas tem substituto. Mas tem, eu vejo... O Flamengo está num patamar alto, onde ele pode contratar outra pessoa, ou melhor do que ele. Eu vi Caça-Rato aqui no Nordeste fazer muito mais gols que eles, com times bem menos inferiores que o Flamengo tem hoje. Então o Caça-Rato daria certo. Quem não pode sair do Flamengo é o Flamengo. O jogador é passageiro, passa. Eu não sou jogador, eu sou Flamengo. Certo? Exatamente. Sou Flamengo. Isso aí. Existe um outro jogador hoje que é peça fundamental para o Flamengo. E quando ele foi contratado, ele demorou a corresponder. Ele veio contratado do Cruzeiro. Estamos falando do Arrascaeta, que é um jogador que se firmou ali no time do Flamengo. Uma hora está de titular, outra hora ele está lá no banco, mas apenas por escolha tática do técnico. E lá no Flamengo tem essa questão de não existe titular absoluto, né? Eu venho observando isso. Quando ele foi contratado, foi assim, todo mundo achando que era um absurdo os valores pagos, que o Flamengo fez loucura.
assim como foi com o Everton Ribeiro, que também é outro pilar do Flamengo, jogando muita bola. Nilson, essa questão dessas contratações a preços altos interfere, ou melhor, lá na frente, será que não pode trazer uma situação de desconforto financeira para o clube, visto os grandes salários pagos? Ou como é que o Flamengo pretende equacionar isso aí com patrocínios, passeios? Eu acho que não interfere pela torcida apoiar de uma maneira que rende muito ao Flamengo. Sim. Quantas camisas foi vendida, todo A jogo. vida em sócio torcedor, né? Além de ser torcedor, todo jogo com 60 mil, 70 mil pessoas. Então o Flamengo hoje tem um caixa alto. E onde o Flamengo jogar no país tem casa cheia. Agora mesmo conseguiu 1 bilhão entre brasileiro e Libertadores. E já tinha o quê? Um caixa. Já tinha praticamente, pelo que a gente vê, até uma reserva. Sim. Então a tendência é o time crescer mais E financeiramente. contratar mais, né? Contratar mais. Agora tem busca Crescer de um mais volante. financeiramente. Porque a torcida do jeito que está fazendo só vai beneficiar o Flamengo. O Flamengo agora está em busca de um volante. Exato. Para preencher um espaço, um setor que é tido como carente. Certo? E você enxerga isso também, a necessidade para o Flamengo contratar um volante agora? Ou seria melhor a contratação de um outro atacante para tentar baixar um pouco a guarda de Gabigol? Não, um volante seria melhor. Porque atacante a gente vai conseguir fácil. E volante experiente bom tá difícil. Tá difícil. Ah. Nilson, eu tenho a lhe agradecer aqui por essa entrevista de hoje. Você que é presidente da Flamaro, uma pessoa fantástica, ilustre aqui na cidade, extremamente conhecida, e que eu tenho o prazer de abusar de vez em quando. Também. Que só faz ficar para trás. Porque o Flamengo só bota você para trás. Não tem problema, porque você está sendo bi da Libertadores e tem outros times aí, outros clubes que são tri já. Tá. Então, o importante é o momento que a gente está vivendo hoje, não o passado. O passado te guarda na memória. O importante é o presente. É o presente, isso aí. O presente hoje é o Flamengo. É o Flamengo, é o melhor time do mundo hoje. E eu vou ser campeão mundial. Os antes que me segure. Santa Maria vai virar não sei nem o quê. Vamos lá com o Flamengo Nilson e a torcida do Flamengo aí empolgadas para esse título mundial que está por vir aí. Vamos lá, pessoal, estamos encerrando a nossa programação. Agradecemos a vocês, a audiência de vocês. Tudo de bom para Nilson, a torcida do Flamengo, a Flamaro. E não esqueça, essa é a sua web rádio Massapê Escolas. Fiquem ligados no nosso canal do YouTube, o Web Rádio Santo Amaro, Massapê Web Santo Amaro, que está lá com vídeos legais para você, tem promoção lá ativa, então fiquem ligados nas nossas páginas também do Facebook e Instagram. Fiquem ligados também lá, entre lá, deixe o seu like, participe, comente, compartilhe e participe das nossas programações pelo WhatsApp 759-8825-7556. Vamos encerrando a nossa programação hoje e vem aí Boa Tarde Santo Amaro com Marcel Fiuza. Um abraço, Nilson, um abraço para todos vocês. Obrigado por esse momento maravilhoso, onde eu digo a torcida do Flamengo.